Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caserna, essa série de lives em que eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir o propósito que definiram para suas vidas. Esses profissionais, eles vêm compartilhar conosco a sua experiência com esse processo tão delicado, tão desafiador, chamado transição de carreira. Hoje eu vou ter o imenso prazer de entrevistar o Lucian, ele que é analista de tecnologia de informação do Banco de Brasília. Pronto, agora foi. Oi, tudo certo? Tudo certo, boa noite, seja muito bem-vindo ao Fora da Caserna. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela sua participação. Para quem não sabe, gente, o Lúcio é da minha turma, né? Tivemos o imenso prazer de passar 2 anos juntos aí na Escola de Sargentos da Aeronáutica. E agora a gente vai compartilhar aí esse processo de transição de carreira para quem tem interesse. E para quem conhece, quem tem interesse, envia o aviãozinho aí. Beleza? Então vamos lá, Lúcia. Eu sempre começo com a pergunta com relação à carreira militar, né? Já que a gente vai falar sobre transição de carreira para as pessoas entenderem cronologicamente como funcionou o seu processo. Então eu queria que você trouxesse, Lúcia, se era assim o seu sonho ingressar na carreira militar, como foi para você ingressar na carreira militar? Foi incentivo dos familiares, não foi? Como foi esse processo? Então, a carreira militar, ela aconteceu assim por acaso, né? Aos 19 anos eu me inscrevi, né, para poder participar daquela seleção que é obrigatória, né, aos homens. E eu vinha de um emprego muito ruim, assim, que eu ganhava cerca de R$ 60 por semana. Era um bico que eu tinha, porque como eu entrei na FAB como segunda turma de soldado, eu tive todos aqueles 6 meses pós-ensino médio sem ter o que fazer, digamos assim. Uhum. Então eu arranjei um bico para que eu pudesse ganhar o dinheiro e não ficar ocioso, né? Sim. E aí eu trabalhava ganhando R$ 60 por semana. E quando eu me inscrevi para seguir, eu tive um colega que me ajudou, né, o Douglas, porque até então estava numa época de bastante jovens e eles tinham que eliminar vários, assim, tipo, cerca de 50%. Uhum. Então, como eu tive um colega lá e eu era um dos nomes que iria sair, né, pela porta dos fundos, não ia servir, por causa do contingência, né, ele falou assim, olha, eu conheço esse cara e ele é um cara bom. Ele é, assim, uma pessoa que se a gente colocar dentro aqui, a gente não vai ter problema, vai ser um cara que vai vir para agregar, eu conheço ele já do ensino médio, então eu acredito dos nomes que o senhor aqui, sargento, tem, colocando para ir para casa, eu acho que esse é um nome que deveria voltar. Legal. Né? E aí o sargento falou o seguinte para ele, se eu colocar ele e ele fizer alguma coisa, você se responsabiliza? Ele falou assim, eu coloco a mão no fogo por ele, eu me responsabilizo. E aí, então, eu consegui entrar e eu peguei uma época, depois disso, bem boa em relação a engajamentos e oportunidades. Então, não foi nada planejado, eu entrei ali como aventura, né? Acabei, naquele momento, sendo interessante para mim e eu fui galgando. Concurso de S1, de cabo, até chegar a especialista, que foi onde a gente se encontrou lá, 2 anos. Sim, 2 anos, né? Que legal. E, Lúcia, durante esse processo, né, que você teve esse incentivo, e graças a Deus a gente tem essas pessoas que são quase anjos, né, que nos ajudam aí na jornada profissional, seus pais te incentivaram nessa escolha? De alguma forma eles interferiram ou não? Então, nesse momento, assim, que eu entrei e fui galgando, assim, com os meus próprios passos, eu tive só o pós, né? Tipo, eles verem que eu estava conseguindo ficar, que eu estava conseguindo êxito nos concursos internos, fui ficando e me transformando no militar e tendo uma carreira lá interna em relação àquele cotidiano, aquele estilo de vida, né? Então, eles viram todo esse meu crescimento. Legal. Mas, assim, eles falarem que, vamos fazer um concurso, vamos ser militar, vamos seguir nessa carreira, num primeiro momento eu não tive. Não tive, mas eu internamente, olhando assim ao meu redor, vendo que pela pouca idade, o salário que ganhava, o que eu podia fazer estando ali, né, assim, a elevação depois dentro do quartel, eu consegui enxergar isso como alguma coisa promissora e boa naquele momento para mim, né. Então eu fui seguindo
a carreira aos pouquinhos, né? Tanto que eu poderia ter feito para especialista com 19, 20, mas eu esperei ser cabo para isso. Porque, assim, quando a gente tem pouca idade, faz um ensino médio fraco, a gente acha que nunca é possível, né? Que a gente está sempre Aham. atrás, que a gente não pode chegar lá. Sim. Então, eu tinha muito isso na cabeça, até eu conseguir despistar isso, tirar isso da minha cabeça e pensar assim, não, cara, peraí, eu tenho saúde. Se eu não sou bom, eu posso ficar. Eu posso Claro. batalhar, eu posso, com as minhas dificuldades, um dia chegar lá. E foi isso que eu fiz quando eu passei para cabo, quando tinha uma vaga só, para a especialidade que eu escolhi, e eu consegui isso, eu já, opa, peraí, alguma coisa dá para tirar daqui, né? Não é assim, só assim, coisa ruim, vamos dizer assim. Então, Sim. aí eu comecei a ganhar confiança aí. E eu acho que essas conquistas, elas são muito importantes depois no decorrer da sua carreira e vida profissional e pessoal. As conquistas são importantes, só que para a gente ter conquistas, conseguir essas conquistas, a gente tem que abdicar de algumas coisas e eu acredito que são essas coisas que as pessoas muitas vezes deixam passar por não acreditar ou pelo menos por não tentar, né? Exatamente. Eu até fiz um post agora antes de começar a live sobre isso, né? Você fracassa quando muitas vezes, antes de tentar, você já desiste. Né? Você não acredita na possibilidade de conseguir, ou então, numa primeira tentativa, você também desiste. Então Sim, você fala, nossa, então o sucesso não é para mim, não vai dar certo. Eu falo isso nas lives também, né? Que muitas vezes as pessoas elas fazem para conseguir. E aí, quando elas não conseguem, elas desistem. Mas a ideia é você fazer até conseguir. Né? Se você realmente tem aquilo como um objetivo, como uma meta profissional. E, Lúcia, como que você considerava o seu dia a dia na carreira militar? assim, lá nos primórdios, lá quando eu entrei, era uma coisa que, assim, eu fui gostando, sabe? Eu queria participar, eu queria ficar. Eu também peguei algumas pessoas muito legais que motivaram eu a ficar, né? Isso é bem importante no momento, no ambiente que você está, né? Aquele momento, ele é importante e ele vai fazer você seguir ou não. Porque se você pegar uma leva de parceiros, de companheiros ruins, você provavelmente vai querer desistir no meio do É caminho. verdade. Mas naquele momento, quando eu tinha 18, 19 anos, até 20, eu tinha um ciclo de amizade bem legal ali, jovens tal, e os sargentos na época, eles até falavam, gente, vocês são inteligentes, vocês são novos, fiquem aqui, mas usem isso aqui como trampolim, façam uma faculdade, façam alguma coisa melhor. Só que, assim, eles já estavam numa visão à frente, né? Eles já estavam lá onde a gente um dia chegou, lá com os 24, 25 anos, nós chegamos nesse local onde já estava ali há 8, 9, 10 anos. Então, o que acontece é que esse momento de quando eu era novo, foi muito legal e foi um crescimento absurdo para mim em relação a aprender horários, em relação a ter companheirismo, parceria, né? Ter aquela motivação para ir trabalhar, fazer aquilo que eu gostava bem feito. Uhum. E depois, assim, quando foi passando os anos, eu fui para especialista, a gente tem aquele choque de realidade, porque eu vinha do mundo militar, que era a cabo, que era uma vida bem tranquila, que eu trabalhava cerca de 5 horas e meia por dia, trabalhando no hospital basicamente intocável, você não ia para a formatura. Então isso foi legal para mim. E até eu pensei em ficar como cabo, só que na época eu fui um pouco de pé frio, o cabo não estabilizava. Então eu tive Ah, que fazer sim, uma pegou prova para esse cabo. período. Eu Uhum. fiz uma prova para cabo com o edital de estável. Sim, A especialista mudou o edital, refez o edital, tive que refazer a prova, caramba. né? E passar de novo, ou seja, eu tive que passar 2 vezes para ser cabo. Sim. E aí o que acontece? Na volta eu pensei, cara, o que eu vou fazer agora? Esse cabo não estabiliza, eu queria Uhum. fazer minha faculdade lá, mais novo, né? Não sei se eu ia seguir para essa área de concurso, mas eu ia fazer um ensino superior. E assim, isso foi me levando até o momento que eu cheguei. Não, peraí, uma hora o meu tempo vai acabar, que são 8 anos, assim como meus colegas acabaram, foram cabos comigo, né? E eu preciso fazer algo para galgar, para subir. Uhum. E isso tem que ser aqui dentro. Porque se eu for pensar fora, aí assim, a concorrência é muito maior, a dificuldade é maior. O que eu vou fazer aos 23, 24 anos, né? Então eu pensei, cara, eu vou seguir a carreira aqui. E aí o que eu fiz? Como eu trabalhava à tarde, das 5 até as 5:30, então das 7 até as 10 eu fazia cursinho, fiz Legal. cursinho durante 3 meses, desesperado, e estudava a madrugada inteira. Porque eu tinha que ganhar tempo, eu tinha que correr para poder chegar, pelo menos afiado, porque eu queria ser
da especialista, da primeira turma do especialista, que Legal. começa lá em janeiro. Sim, Porque se eu sim, fosse para a segunda turma, eu ia ter que ficar mais uma vez 6 meses, entendi. 7 meses esperando. Então foi isso. Então, assim, eu tive uma experiência muito legal no início da minha carreira, fui galgando internamente concursos, e assim, é uma coisa que você encontra dificuldades ou não, mas assim, você tem que tirar a parte boa. Mas a minha história é mais ou menos essa, assim, em relação à carreira, né, ao militarismo, como é que é sobre a profissão para mim. Legal. E quando você, depois de formado, qual foi a sua impressão como sargento? Como sargento, bom, assim, lá na escola eu já tive um probleminha que eu olhava assim e pensava assim, gente, assim, eles estão vendendo uma FAB, Uhum. um regime que a gente não consegue enxergar. Uhum. Ao mesmo tempo, e pela pouca idade, você vê que tipo, aquilo vai um pouco te minando. Vai Sim, minando e fala assim, pô, a gente faz algumas coisas no quartel, né, lá na base, que não é condizente com isso. Vocês estão nos vendendo. É o teatro, que eles viviam nos falando, esse teatro, teatro. exato. Tudo bem. Só que, assim, eu sei que para passar lá, há necessidade desse teatro, até porque tem pessoas que vêm de fora, tem que tomar um choque de realidade, tem que saber lidar com horários, com disciplina, né? Saber sobre ordens, sobre essas coisas assim, mais rígido. Eu entendo isso. Só que eu fiquei pensando, cara, mas será que é isso que eu quero para os 30 anos de carreira? Será que eu não consigo algo que eu consiga ser mais tranquilo? Uhum. Porque o meu estilo é um pouco mais Sim, parado. Não é um estilo vibrador, e tipo, o tempo todo vamos fazer isso porque eu amo. Então eu comecei a enxergar dessa forma, gente, não, peraí. Eu sou mais tranquilo, sou, sim. né, a bateria é um pouco mais onça cansada, que a gente falar, mais baixinha assim a carga. Então eu vou procurar buscar algo que me satisfaça. E o que me satisfazia, eu olhava externo e falava, cara, eu acho que não é o militarismo em si. Talvez seja alguma carreira, algum lugar Uhum. fora de um quartel. Porque o quartel nunca vai deixar de ser quartel. Isso é há Claro. anos assim, eu pensava dessa forma. Exato. Então, assim, o que acontece? Os incomodados que se retirem, sim, então eu vou ter que fazer alguma coisa por mim Uhum. para eu poder sair e ver se realmente era isso mesmo, né? Se, tipo, o problema era eu Sim, e não o ambiente. Porque tem pessoas que amam, né? Tem pessoas que adoram, gostam, que não enxergam as coisas que eu enxergava. sim, Então, a gente tem que respeitar esse lado também das com pessoas que certeza. gostam da profissão, né? Com certeza. E é tudo uma questão de perspectiva, e perspectiva é algo individual. Até porque parte de quem você é, justamente o que você falou. Então, eu sou mais calma, eu sou mais tranquila, eu não sou essa vibração toda, essa coisa toda. Então, para mim, mudando de ambiente, provavelmente vai ser bem mais agradável, Sim. né? E, Mas, assim, voltando sobre a profissão pós, né? aham, Depois que eu me formei, eu consegui, assim, enxergar que realmente não era aquilo ali que eu queria. Então, lá na escola eu consegui enxergar. Depois da profissão que eu cheguei na unidade, eu também consegui enxergar isso, né? Só que daí já não tinha mais aquele desespero de estar quase 24 horas ali à disposição, que a gente ficava final de semana, a gente tira um serviço uma vez que outra como graduado. Então começou a dar uma amenizada, mas a chama interna de querer sair nunca deixou. Então, assim, eu sempre fiz um bom trabalho como profissional, sempre procurei ser o melhor possível, sempre procurei ser motivador dos meus colegas, porque a peteca às vezes cai, até a minha caía. E então, eu tenho certeza que eu, como militar, o tempo que eu fiquei no Sindacão, eu fiz um bom trabalho e eu pude também ajudar muitas pessoas, entendeu? Assim, buscando conhecimento, informações, tentando resolver problemas, me metendo em coisas que às vezes estava além da minha alçada, e isso acontece muito. Ah, fala com não sei o que, liga para não sei o que. A gente sabe que às vezes não é a gente não tem essa força, uhum, mas eu assim, olhando o meu assim, escola, como profissional mesmo, sargento, eu acho que eu fiz o melhor que eu pude fazer com as condições que eu tinha naquele momento ali. Eu acho que eu saí pela porta da frente com quando eu certeza. me despedi da FAB. Com certeza. E isso é muito legal, Lúcia, essa postura, né, de que você dá o seu melhor com as condições que você tem, independente se você ama aquilo ou não, né? É realmente eu tenho isso como uma noção de respeito até, né? Poxa, você está ganhando para estar ali. Então, por que não fazer um bom trabalho? Por que não fazer o seu melhor com aquilo que você tem, né, com o que está nas suas mãos? E, Lúcia, qual era a característica, né, que você mais gostava dentro do militarismo? E qual era a característica, né, ou as características que você menos gostava, que mais te incomodavam dentro da carreira militar? Bom, vou começar pelas que eu
não gostava, né? Eu não gostava da disponibilidade de 24 horas que eles impunham na gente desde cedo, tem que ficar, tem que fazer, essas coisas um pouco me incomodavam, porque eu acho que ninguém é 24H no trabalho, tanto que eles brincavam que a gente quer superior ao tempo, essas coisas assim, que acaba que a gente ouve tanto, que isso vai minando a cabeça, a gente vai ficando com isso, né? Até no momento de a gente parar, e isso vai deixando a cabeça da gente poluída, que no momento que a gente estoura, a gente já está no nosso limite até de falar com alguém, falar, cara, eu não vou fazer isso porque eu acho que tá errado. E às vezes se excede e aí causa um pouco de desconforto. Então eu acho que essa disponibilidade de 24 horas era um ponto ruim. Serviços, finais de semana, representações, finais de semana, essas coisas um pouco me minavam, assim, me deixavam bem chateado. Tanto que quando começava a semana eu sabia que eu estava de serviço lá no sábado, na sexta eu já estava assim, sabe? Eu falo isso nas lives. Era Saiu uma menos escala, você já tá sofrendo antes, né? Ai, meu Deus, era menos assim uma semana que eu ficava, meu Deus. E parece que essa semana ela voa. Só não voa o dia do teu O serviço. dia do Ela serviço, é verdade. chega e pá, trava e pronto, acabou. Aí você tem que matar o leão, né? E a parte que eu gostava era a parte, eu acho que das amizades, sabe? Das pessoas que estavam ali com o mesmo propósito que a gente, de diversos lugares, de diversas culturas, regiões, a gente aprendia um pouquinho de cada, cria aquele ciclo de amizade, e eu acredito que a amizade foi uma coisa muito legal, até porque a gente, na escola, nessas coisas, isso vai criando na tua cabeça que a gente tem que ser amigo, então, apesar disso não acontecer muito em algumas situações, né, que acaba um pouco, né, lá na escola, por exemplo, a gente é um pouco apartado da primeira, segunda, terceira série, mas depois quando a gente chega no ambiente de quartel, aquele colega que foi semestre passado de outra turma, ele é o teu parceiro ali, para você estar no mesmo nível, conversar, dividir os problemas, conversar junto, fazer aquele trabalho junto. Então, eu acho que as amizades é um ponto bem relevante em questão de profissão, né? E começa com um profissional e depois termina com uma amizade. E a parte ruim é a parte da disponibilidade de 24 horas, serviço, essas coisas que é colocada na gente sem tu ter poder dizer se quer ou se não quer, se pode ou não pode. E várias outras situações que às vezes você não tá legal, tá triste, tá chateado, tá com dor. E aí, sabe, a gente tem sempre aquele, tá escamando. Não quer porque, né? Então, isso um pouco me chateava de verdade. Legal. E qual foi o seu sentimento, Lúcia, quando você saiu? Né? Então, no dia assim que você foi sair, o que você sentiu nesse dia? Olha, esse dia, eu vou conversar que foi um dia muito feliz, porque realmente eu queria, não me arrependo, não me arrependi, faria tudo de novo, eu não tenho nada assim. A única coisa que passa na cabeça, na minha, foi os 15 anos que eu passei ali, e então, como é uma troca de uma coisa nova que você ainda não sabe, igualmente foi quando eu entrei com 18, foi uma coisa nova que a gente fica de quarentena, para soldado super ralado, são 35, 40 dias trancado, às vezes faltando sabonete, a gente tinha que cortar um sabonete de peça para outro, a gente se virava. Então, quando eu saí, eu tive essa mesma sensação, eu pude ter essa percepção novamente aos 35 anos de idade, quando eu saí e falei, cara, agora é algo novo, é algo que eu vou precisar de algo maior, porque lá eu entrei precisando, dava só o corpo, né? Flexões, tá disponível ali, e agora eu estou saindo para uma área técnica que eu vou ter que, agora, deslanchar, vou ter que buscar conhecimento, vou ter que mostrar que eu sei em um ambiente que eu desconheço. Então, a minha felicidade suprema, o tempo todo, não me arrependi, mas um pouquinho desse medo de o que vem agora. Será que eu consigo ficar? Será que eu vou ser aprovado nas coisas, nos desafios que vão me dar? E a gente recebe isso lá. Hoje em dia eu estou mais tranquilo porque eu já sei como que funciona. Mas eu saí um pouco com esse medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou chegar com aquilo tudo que eu estudei? Eu vou conseguir colocar em prática? Será que eu vou enxergar aquilo? Então, basicamente, esse pensamento que eu saí e que eu levei para o banco quando eu me despedi do pessoal lá com uma tristeza de ter deixado algumas amizades firmes, né? E ao mesmo tempo feliz por ter conseguido aquilo que muitas pessoas não acreditam que um dia você vai começar, vai ter o meio
e vai ter um fim. Porque isso eu ouvi bastante. Ah, você vai ser sub. Não desmerecendo suboficial. Mas é porque as pessoas não acreditam que você vai chegar em casa, vai estudar, vai passar madrugadas adentro, vai fazer exercício, vai ter dificuldades. As pessoas não acreditam nisso. E quando eu falei lá que eu estava muito feliz que eu ia sair e tal, eu falei, gente, vocês devem preservar as boas amizades e aquelas pessoas que não querem teu bem, que vão fazer de tudo para que você não cresça. Isso existe aqui dentro, falei lá. Não deixe essas pessoas perto de você, que isso vai te minando. E a gente é o ambiente, né? A gente é aquelas pessoas que estão ali perto e elas, assim como a bondade, a maldade passa também um para o outro. E isso é bem nítido, assim, dá para ver bastante. Não é todo mundo que ombreia contigo e fala, não, você vai conseguir, vamos lá, para cima. Não acontece isso. Então eu tive assim, o dever cumprido em relação a isso, de mostrar para todos e para mim que era possível. Assim, que era possível. E isso que você falou, quase todos os convidados trazem, né, esse sentimento de medo. Então, um processo de transição de carreira, ele envolve medo, com certeza. Sempre o medo vai existir. Às vezes a pessoa ela quer não ter medo para conseguir fazer alguma coisa. Muitas vezes ela espera não ter medo, mas isso não existe. Né? O medo, ele é uma emoção genuína, faz parte do processo e ele vai com você porque é algo novo, é algo que você não conhece completamente, diferentemente, poxa, você passou 15 anos numa carreira, então você já conhecia, você já sabia como era o ritmo, como lidar, como não lidar, o que fazer, e você está indo para algo novo, então é desapegar bem, né? Que quem está assistindo aqui desapega dessa ideia de que você não vai ter medo, porque o Lúcia está à prova aí, né? Fez um concurso, estava aprovado e mesmo assim vai com aquele medinho, aquela coisa, puxa, vai dar certo, não vai dar certo, enfim. Lúcia, o que de fato te levou a prestar o outro concurso, né? Qual foi a sua principal motivação? Olha, e qual foi a motivação para escolher esse concurso também, né? Que você escolheu? Então, assim, quando a gente começa a estudar, a gente passa por diversas disciplinas, né? Direito administrativo e constitucional. E nessas disciplinas você vê o poder que existe, que você pode receber de uma lei, né? Então, qual o benefício? São as obrigações, os deveres ali, e também os benefícios. Existem licenças, existem várias outras coisas que te beneficiam, sabe? Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar por conta disso, que eu via nas outras pessoas alguns benefícios que eu não tinha. Quais eram? Plano de carreira, um salário melhor, já alavancado, um plano de saúde, né? Então, assim, isso me motivou a estudar. E, assim, não apenas o dinheiro. E o que me levou o banco, em si, eu passei em mais de 5 concursos, que eu poderia ter saído da FAB, porém, a gente tem que juntar o útil ao agradável também, né? A gente tem uma carreira, a gente tem um PNR, a gente tem alguns benefícios, que quando a gente coloca isso na ponta do lápis para sair, as pessoas falam, a gente precisa ganhar o dobro. Não, mas calma aí, o dobro do quê? Do que você tem, do que você gasta. Então, não é só o dobro. O dobro é modinha falar dentro dos quartéis, que você sai daqui com o dobro, com o triplo. Então, assim, e essas coisas me motivaram, então, os benefícios de poder receber o que hoje eu recebo, né, em relação a benefícios, licenças, horários, né, minha disponibilidade, isso me motivou bastante. E a questão do concurso foi que o banco conseguiu juntar algumas coisas disso. Legal. O salário e as horas. Por exemplo, eu trabalho 6 horas diárias, 5h45, que eu tenho 15 horas de descanso obrigatório. Legal. Então, eu trabalho 5 horas e 45 por um salário que é o dobro do que a galera pede. Então, logicamente que eu deveria sair, mas dos outros que eu passei, ficaria muito próximo disso. Só que daí eu pesei plano de saúde, que nos outros não eram tão bom, eu ia ter que pagar cerca de 2.000. Aqui em casa são 3 pessoas. O banco eu pago R$300 para ter um plano de saúde absurdamente bom. Eu tenho uma clínica do BRB aqui, que é como se fosse o nosso HFAB, HFA, né? A gente não paga para ter, por exemplo, dentista, que tem lá, a gente não paga, só vai lá. Psicólogo, médico, então a gente só chega lá, é atendido e não desconta nada. Mas se eu quiser um profissional top, eu vou na lista de pessoas credenciadas e vou lá no médico top e eu pago apenas uma coparticipação, que hoje é R$25 para ter um médico excelente
na tua frente para resolver as tuas planos. Então, são coisas assim que que eu comecei a analisar, falando, não, esse dá para eu encarar, apesar de ser CLT, a gente é empregado público, é um banco do DF, né? Ele está aqui, mas está expandindo para outros lugares. Eu não sei se como TI eu consigo ir para esses lugares, mas foram esses dois olhares, né? De saúde, porque a gente vai ficando velho, a gente vai querer a saúde, e é uma coisa que eu já tinha, e também o salário ali para ver se eu consigo, com as despesas de aluguel, né? Eu conseguiria viver um pouquinho acima do que eu já tinha, que eu acho que essa é a vantagem de você poder estudar e escolher depois de ser aprovado em alguns concursos. E assim, eu sempre defendo isso com os meus clientes de coach de carreira, justamente esse ponto, né? Para você escolher uma profissão, você não pode pegar um único aspecto. E muitas pessoas pegam o aspecto salário. Então, aqui nem você falou, tem que ganhar o dobro, tem que ganhar o triplo. Tudo bem, mas e o que você vai fazer? Você tem interesse por aquilo ali? Você tem habilidades? Tudo bem que habilidades muitas vezes a gente consegue desenvolver, né? Mas se você não tem interesse, já é um empecilho para você desenvolver aquela habilidade, né? Porque se aquilo não te interessa, como é que você vai ter ânimo, força de vontade, né, para você desenvolver aquilo? Até porque uma habilidade, ela exige tempo, ela exige esforço, dedicação, enfim. Então, é juntar o útil ao agradável, que nem você falou, né? Pegar as características da profissão, mas não deixar de olhar para você. Então, eu até fiz uma postagem semana passada falando sobre isso. Às vezes as pessoas querem pegar profissões em alta. E vou olhar lá o que está em alta, o que está na moda, o que saiu de vaga aí. Tudo bem você olhar para a profissão, pegar as características, mas você precisa entender aquilo que você quer e aquilo que você não quer também, né? Nem você comentou. Eu não quero algo muito agitado, não quero algo muito, né? Eu sou mais tranquilo, então eu já vou para essa linha de raciocínio. Isso é muito importante na hora de você decidir uma profissão. E, Lúcia, quanto tempo que você estudou para passar? Aí, se você quiser trazer horas por dia, anos, enfim. Olha, Bárbara, eu vou te falar que para me motivar, eu estudava igual um doido, né? Um condenado. Eu estudava todo o tempo disponível, eu estudava. E a gente chama de estudo passivo, né? Aquele que você deixa no bolsinho e tem fórmulas, tem resumos. Eu já fazia isso para especialista. Como eu estudei 3 meses, eu tive pouco tempo. Que a galera fazia em estudando há anos, eu tive que fazer em 3 meses, eu quase me arrebentei. Tipo assim, eu quase morri. O que acontece é o seguinte, é que para o banco, eu estava na crescente do estudo, eu estava estudando há 3 anos. E final do ano agora, eu completo 5 anos de estudo. Continuo estudando, porque eu almejo coisas ainda maiores. E eu estava com 3 anos de estudo quando saiu esse concurso do banco. Eu já havia passado no Ministério da Economia, passado da Procuradoria-Geral aqui do DF. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer esse do banco, porque eu tenho um colega aqui que vivia falando que ele era do Banco do Brasil, hoje em dia ele está na Terracap do DF. Ele falou, cara, você que estuda, se quiser fazer um concurso de um banco, faça Banco do Brasil, você trabalha 6 horas, a qualidade de vida, você fica em casa, estuda pra caramba. Eu falei, opa, peraí. E aí surgiu o BRB. Eu fui lá, me inscrevi e eu paguei 2 dias antes de terminar, de vencer meu boleto. Porque eu pensei, eu não vou fazer esse concurso. Eu quero coisas estatutárias, eu quero ter estabilidade. Porque eu saí de uma coisa estável, eu quero estabilidade. Né? Aí eu paguei. Nesse tempo, deu a pandemia. E aí o que acontece? Os concursos foram travados e tal, e aí surgiu a Polícia Federal. Eu pensei, cara, peraí, eu tenho bagagem de estudo, eu estudo de matemática com condenado, direito administrativo, constitucional, vou ter que meter algumas matérias para dentro e vou fazer PF. Fui me inscrever para PF. Fui bem na PF, mas não com a nota que deveria ser. Eu fiz 62 pontos líquidos estudando os 5 meses, assim, de janeiro até maio, acho que foi a prova, estudando penal, processo penal, só coisa que eu não via nos concursos comuns da minha área. E aí, não consegui passar. Assim, eu acredito que foi por pouco, né? Estudando pouco tempo, assim, para essa área. Policial totalmente diferente. Maio. Em julho, se eu não me engano, então eu tive 1 mês e meio, mais ou menos, para a prova do BRB, eu voltei. Pareceu aquele filme do Titanic, sabe? Fazendo aquela volta, assim, tentando não bater no iceberg. Foi assim. Eu falei assim, gente do céu, agora só tem 1h30. Eu tirei toda a minha concentração em TI e eu joguei para a Polícia Federal, área militar,
de polícia e agora eu vou meter nessa área aqui de TI de novo. Eu falei, vamos embora. O que eu fiz? Estudei só coisa no edital novo. Então, tipo, eu tinha a RIT aqui do DF, tinha a lei orgânica do DF, tem mais algumas coisas do banco que pediam coisas, linguagem de programação antigas, que até nem estudei muito, tal de COBOL, que eu não tinha nem material. Imagina, surgiu em 1960 uma linguagem antiga dessa, nem material se tem mais para poder fazer. E aí eu fiz esse concurso, então sem perspectiva nenhuma. Só que deu certo porque Deus disse que era para dar certo, e deu certo, entendeu? Mas teve uma bagagem antes muito forte, né? E aí com 3 anos eu passei no banco, no 4º ano que eu fui chamado, foi no final do ano passado, fui chamado pro BRB. Legal. Então, 3 anos. E como que você considera, Lúcia, esse seu período de estudos? Se pudesse definir em algumas palavras aí. O período que até hoje, você diz ou anterior? Até a sua aprovação, vai. Ah, não, até a aprovação, assim, sei lá, resiliência, loucura, tudo dessa forma, porque, assim, a parte de TI não é nem um pouco trivial em relação ao que eles pedem em concurso. Hoje, como eu estou na área, eu já consigo enxergar que aquilo que eles pediam lá no edital, muitas vezes só consegue quem está na área trabalhando mesmo, porque nenhum livro vai te dar essa informação, é do dia a dia mesmo, e isso cai na minha prova, cai assim, é uma coisa que é teórica, mas uma teórica prática, então assim, bem difícil tu chegar nesse nível, que foi o que eu mais demorei para chegar, então eu enxergava todo um banco de dados, por exemplo, aí funciona dessa forma, beleza, aí chega na questão, se eu fizer isso, dá isso? Aí eu falava, gente, como é que eu vou saber? Então, o meu estudo foi muito maior, muito mais aprofundado, sabe, com uma dedicação extrema para poder chegar nesse nível de chegar na prova e falar, cara, eu tô quase sabendo tudo. Tô quase, mas só para mim, né? Só que lógico que não. Tô quase sabendo tudo. Então, aí, nesse momento que eu acho que é a maior dificuldade, então por isso que eu digo que é a loucura de você ter que ir além daquilo que você tá lendo no edital, né? E a resiliência que é eu tenho que fazer, se eu errei, eu tenho que fazer, refazer, até dar certo. Que é batendo, que deu certo. E hoje em dia eu consigo dar essa respirada para poder, não estudo com tanta veemência, igual fazia, porque meu desespero era de sair da FAB a tempo, de usufruir tudo isso. Hoje em dia eu estou num lugar que eu tô mais tranquilo, então eu continuo estudando, só que eu não estudo dessa forma tão desesperada. Por exemplo, hoje em dia eu consigo sentar na mesa do meu trabalho e desempenhar a minha função, que é de analista de TI, lá dentro do banco, com tranquilidade, de saber que eu estou num ambiente agradável, que o que eu fiz valeu a pena, que quando chegar em casa eu vou ficar com a minha família um pouquinho e depois, se eu quiser, eu continuo estudando, vou estudar ou não vou estudar. Eu tenho essa opção hoje em dia que antes eu não tinha. Então eu resumo em resiliência e loucura, assim, de estudo. E é aquilo que eu falei também, antes você reforçou, né? É fazer até dar certo. Não tem explicação, é só isso. Quando você tem você tem uma meta, um objetivo muito claro, é muito mais fácil de você se manter firme. Agora, quando você não sabe para onde está indo, para onde está atirando, o que você está fazendo, fica nessa loucura, né? E é a loucura do estudo, mais a loucura de não saber exatamente o que você está fazendo, fica muito mais fácil de você desistir também. E a outra questão você comentou, né? Você se desvirtuou um pouquinho ali e, opa, vou estudar aqui para PF. Quando a pessoa ela já começa a estudar sabendo exatamente ali o que ela quer, ou tendo uma clareza em relação ao estilo de concurso, fica mais fácil também. Para a pessoa não ter essa curvinha para cá, essa curvinha para lá, e às vezes ela não foca em nenhuma das opções e acaba não passando em nada também, né? Então, quanto mais clareza. E aí vem a desistência, né? Que a pessoa eu desisto porque eu não consegui. Tá, mas assim, vamos olhar como que você fez para não conseguir. Qual a estratégia? E a gente sabe que antes de eu sair, eu falei com um militar que via eu estudando, e ele falou assim, cara, sabe que quando eu era mais novo, eu tentei também, mas não consegui. Aí eu falei, não, beleza, mas eu vou conseguir. Entendeu? Hoje, no meu trabalho, foi esse assunto também. Sim. O colega lá, ele é terceirizado, e eles trabalham muito. É muito porque é diferente da gente que é concursado, eles têm metas diárias, mensais, semanais, e eles têm que cumprir. Senão, o salário deles cai, né? Sim. Aí ele falou assim, cara, eu sei que eu tô mal, eu sei que eu estou me matando, mas não tem como eu fazer outra coisa, porque eu não consigo estudar. Eu deveria passar no concurso, mas eu não consigo estudar. Eu falei, cara, você não consegue estudar quando não estudou?
Aí, tipo, quando eu era adolescente, mano, você já tá com outra cabeça, você tem 38 anos, sua filha vai nascer agora. Então, assim, você tem motivo para estudar. Exato, Você vai sentar e tudo aquilo que você falou que não, você arranca e exato, coloca só sim. exato. Então, você vai sentar a bunda, vai doer a bunda, vai. A minha coluna, Bárbara, ela destruiu. Eu tô sem coluna, sabe? Eu já troquei umas 4 vezes de cadeira. Não interessa. Até um dia que vai chegar uma cadeira da NASA aqui, eu vou sentar Exato. e eu vou estudar, entendeu? Vou Uhum. estudar, não tô nem aí. Então eu falei, cara, você tem que sentar, tem que estudar sozinho. Ele, mas eu não consigo estudar sozinho. Sozinho. Senta, estuda. Bate, 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 que uma hora vai dar certo. Entendeu? Então as Exato. pessoas desistem porque, eu não gosto de estudar, eu não vou conseguir, é muito difícil. Cara, é difícil para todo mundo. Ninguém gosta de estudar. Se tu me falar, amo estudar, é mentira. Você vai olhar para a Exato. janela, eu olhava para a janela e pensava assim, pô, a pessoa ia passando lá com a toalhinha para malhar, 5h30, 6 da tarde. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Olhava lotado de livro na minha frente, computador aberto com 2 coisas, 3 abas. Eu falei, gente do céu, era para eu estar aproveitando. Eu tenho uma carreira, sou militar, vou aposentar com integral. Se eu não quiser fazer nada, não faço. Mas aí eu olhava e falava, cara, eu tenho um objetivo Exato. e vou lá até o final. Exato. E isso é muito legal, Lúcia, porque você tem um comprometimento, né, com a sua carreira, você tem um comprometimento com a sua vida, de fato. Você não quer deixar passar. Você quer realmente viver, ver um sentido naquilo que você está fazendo. E eu acho isso muito, muito essencial para um profissional qualificado. Né, essa característica de você realmente ser comprometido com aquilo que você está fazendo, ser comprometido com a sua vida. Te admiro demais, realmente, assim, eu olho para a sua jornada, olho para essa sua dedicação, tendo filha pequena. É muito fácil inventar desculpa, né? É muito fácil falar, eu não consigo, e ficar dando comandos errados. Eu falo isso até para o meu filho de 7 anos. Não dê o comando errado para o seu cérebro. Se você fala que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Já começa por aí. Agora, se você se dá a chance, né, de existir uma possibilidade, não, pode ser que eu consiga, já é diferente. Agora, se você já diz para você mesmo que você não vai conseguir, você não vai tentar. E se você tentar, você tenta de qualquer jeito. Você faz mais ou menos, você não dá o seu esforço máximo, minha coluna tá doendo, a cadeira tá ruim, já não tá legal, não vou fazer hoje, né? É. E aí, pronto. Olha Você para a tem que janela, vê a vida se do outro, desafiar. tem que se desafiar. Tem que, Exatamente. diariamente um desafio contigo mesmo, em relação a tudo, porque você não sabe se vai conseguir, né? As pessoas falam, mas você não sabe se vai conseguir, né? Isso aí eu ouvi muito, você não sabe. Na minha cabeça, eu falo, vou conseguir, Não, e entendeu? Então, outra coisa assim, que eu acho muito legal olhando para sua jornada, para sua história, é até mesmo a questão da idade. Porque muitas pessoas olham assim, não, mas eu já tenho 30, não, mas eu já tenho 27, acabou, já era, passou. Não existe isso, né? Eu não existe. até, eu até entrevistei um dos primeiros entrevistados dessa segunda leva, né, do Fora da Caserna, foi uma pessoa, né, que até hoje ele também trabalha aqui em Brasília, né, no concurso, e ele estava 22 anos na FAB já, né? Então, assim, pertinho de aposentar, e mesmo assim não desistiu, porque tem esse comprometimento, né? Tem essa questão de, poxa, deixa eu dar o meu melhor aqui, deixa eu fazer algo que eu gosto, deixa valer a pena o meu dia a dia no meu trabalho. Não quero ser mais uma pessoa reclamando, né? Vamos Exato. Assim, aqui, as pessoas falam assim, né? Os mais velhos, a gente tem uma vida só. Então, tipo assim, essa pessoa que. Eu conheci uma pessoa que saiu junto praticamente comigo, eu saí em dezembro, ela saiu, acho que em outubro, pra PF. Tinha 24 anos de serviço. olha Era só. a primeira sargento. Ou seja, cara, eu tenho certeza que ele tá feliz, tá realizado. E ninguém vai pagar a realização dele. Entendeu? Não tem como, não. Você vai ficar aqui e você vai ser feliz da mesma forma. Não vai. Ele pode chegar lá e não gostar? Pode. Mas é que ele conquistou também. Ele tem esse direito também. Porque ninguém deu para ele. Ele conquistou. Então, assim, a vida é uma só. A gente tem que buscar a melhor. Da melhor forma possível, você viver bem, viver tranquilo, ter uma saúde física e mental boa, nem que para isso você passe em algum lugar, comece um emprego, faça qualquer coisa da sua vida, não só concurso, mas chegue lá, veja se é isso que você quer, se não for, continua, tenta outra coisa. Ninguém falou que é para você fazer uma coisa só, Pra ninguém falou vida que é para toda. chegar e sentar a bunda e acabou, entendeu? Exatamente. Então vai, cara, vai lá, olhou, não gostei, continua estudando. É que nem eu, continuo estudando. É porque não gosto do banco? Não é isso.
É porque eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo de vida, eu quero uma coisa, e eu estou seguindo isso até o final. E para isso, eu preciso seguir alguns passos. É Questão claro. de conteúdo. Para ganhar mais dinheiro em concurso, estuda mais. Tem mais conteúdo mais complexo, mais matéria. E aí, mais dedicação. Então, tudo, é um passo a passo, é um degrauzinho, só que o degrauzinho vai ficando cada vez mais apertado, mais difícil. Mas tem pessoas que chegaram lá e eu posso chegar também. Acredito Não, e nisso. também existe um mito, né? Tanto o mito de que você tem que fazer a mesma coisa pro resto da sua vida, e isso não existe, né? Ninguém é uma árvore para ficar plantado num lugar. Não gosto daqui, não estou bem nesse ambiente, tenho que ficar plantado. Não, de jeito nenhum. E o outro mito é: eu sou realizado, mas eu não tenho direito de buscar alcançar degraus ali, coisas maiores. Por que não? Né? Então, Uhum, posso exatamente. ser sim realizado aqui, estou bem aqui, que nem você comentou, mas eu continuo estudando, porque eu quero sim galgar coisas maiores, coisas melhores. E faz parte também. Não acredite que, estou realizado, tem que ficar aqui e pronto. Não, pode ser, pode, mas também não precisa ser necessariamente esse tipo de atitude, né? E, Uhum. Lúcia, como é mais ou menos o seu dia a dia hoje, na sua profissão? Você comentou que trabalha cerca de 6 horas, né? É isso mesmo? Isso. Então, eu trabalho 6 horas e aí o tempo que eu fico a mais ou menos, a gente tem um banco de Uhum. horas. Então, eu De posso horas, trabalhar uma legal. hora a mais e eu posso compensar em outro dia, né? Uhum. Ou chegar mais tarde, ou até mesmo folgar um dia completo, se eu quiser. Bem tranquilo em relação a isso. Então, meu dia a dia é o seguinte, como eu continuo estudando, eu estudo de Uhum. madrugada, faço o estudo das 9 até umas 2 horas da madruga, vou Uhum. dormir, daí eu acordo 9h30, 9h40, tomo um banho, me arrumo e vou trabalhar. Minha Uhum. rotina hoje, começa cerca de 10h30, e aí eu vou até umas 4h30, 5. Se eu Uhum. quiser fazer das 11 às 5 eu faço, do meio-dia às 6 eu faço. Então fica mais ou menos isso. Então vai depender muito do horário que eu acordo. Se eu Uhum. acordar às 9, eu tenho que fazer umas 10 até um horáriozinho, das 11 até um horáriozinho. E fica bem flexível. Eu só não posso muito por causa do meu trânsito, que dá um pouco ruim, dá uma pegada. Tem uns horáriozinhos que eu não posso pegar. Mas é Uhum. basicamente isso. É trabalho, depois eu fico com a minha família, estudo à noite. Trabalho, fico com a Ah, minha família e estudo à noite. Esse horário de 6, essa rotina de 6 horas, me proporcionou ficar um pouquinho mais com a minha filha ali, que o horário de 8 que a gente tinha na FAB não são 8. São 10, porque você sai uma hora antes, chega uma hora depois, mais os 8 de caserna são 10 horas, é bastante tempo, entendeu? É uma bastante luta bem... tempo. E assim, essa questão da flexibilidade, às vezes é um valor para a pessoa, tem gente que não liga, mas para muitas pessoas é um valor, é importante. Então, ter essa possibilidade de hoje eu vou às 10, amanhã eu vou às 11, mas eu saio uma hora depois. Então, isso é muito Uhum. legal também. A autonomia, essa flexibilidade de horários, né? Porque Sim. no quartel não é assim nem um pouco, né? Tem horário para Não, chegar, tem horário para sair. o teu chefe tem que te ver. Se você não te ver, você tá lascado. Mesmo que você não faça nada. Você tá Sim. ali parado, igual uma planta. Se ele te ver, tá tudo certo. Cafezinho. Basicamente isso. E você tem o seu trabalho, a segunda a sexta, você chega a trabalhar final de semana, feriado, como funciona? Então, assim, como vou dizer assim, é um trabalho adulto, é um trabalho assim Aham. que você não é obrigado a nada. Inclusive tem Uhum. esse banco de horas que é uma coisa muito relevante, muito assim, Sim. muito boa, né? A gente poder ter isso na nossa vida. E lá, a gente, final de semana, se você quiser, você coloca um nome numa lista para sobreaviso. Só que o que acontece? Uhum. Diferentemente do nosso sobreaviso de militar, a gente recebe, caso seja acionado, recebe hora extra, recebe pelo dia que você vai, então é Uhum. remunerado, tem um retorno financeiro em relação a isso. Porém, se você não quiser, eu, como primo muito pelo meu final de semana, meu descanso com a minha família aqui, eu não coloco meu nome. Então, fica bem a critério. Quer, se não quer, não quer. Ninguém me obriga a colocar e ninguém me obriga a tirar se um dia eu colocar, entendeu? Então, é bem tranquilo. Então, o meu horário é sempre de segunda a sexta, sábado e domingo. Pode esquecer, não serei chamado porque meu nome não consta nessa lista Entendi, de sobreaviso. entendi. Perfeito. E em algum momento você se arrependeu da sua escolha? No seu dia a dia da profissão, fazendo ali, executando ali o seu trabalho, teve algum momento que você sentiu arrependimento? Eu acho que é só na faculdade mesmo, que dá uma estudada pra caramba e você fala assim, o que eu fui escolher isso, né? Acho que eu meti no negócio errado aqui. Umas coisas de louco, sim. Mas
hoje em dia, eu acho que foi uma acertada absurda, porque eu gosto muito de trabalhar tranquilo, trabalhar numa mesa com a máquina, só a máquina e eu, tirando algumas dúvidas só em relação aos meus colegas, uma coisa que outra. É um trabalho bem tranquilo, né? Nada monótono, todo dia é uma coisa diferente. Então, assim, a minha faculdade, a escolha da minha profissão, ela foi uma coisa acertada meio que sem querer, mas querendo. Eu via que a tecnologia era uma coisa em alta, que naquela época para frente ia ser coisa que nunca ia deixar de acontecer, porque as coisas estavam começando a ser de forma automatizada, né? O computador começando a fazer parte de todos os tipos de processo. Então, assim, eu escolhi por gostar de computadores, apesar de TI não ter nada a ver com informática, eu gostava de computadores, e falei, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que isso aqui pode ser uma coisa interessante. E, como eu falei isso agora, hoje em dia eu vejo que os concursos tiveram uma crescente em relação à quantidade de vagas de TI. Antes eu brigava por 1 a 2 vagas, quando eu comecei a estudar. Cadastro de reserva, que é 0 vaga, então, se você passar e não passar, se não quiser te nomear, de boa, não vão te nomear. E hoje em dia a gente está começando a falar de editais com 30 vagas. Para algumas pessoas aí de polícia, ela deve achar horroroso. 30 vagas não tem nem como. Mas, assim, hoje em dia temos editais com 30, com 80. Apesar de, às vezes, esses 80 não quer dizer nada, porque as pessoas não passam dentro daquelas 80, porque a nota não bate, o ponto de corte não bate. Mas, assim, a gente eu começo a ver hoje que os editais eles começaram a colocar a TI, a galera de TI, numa carreira separada dos demais, com foco muito nela. Então, é uma coisa que as pessoas que gostam e querem muito nas empresas, por exemplo. Lida com dados, lida com decisões, cruzamento dessas informações. Então, para tomar decisão, a tecnologia, hoje em dia, sem ela, infelizmente, você vai patinar, essa empresa não vai para frente. Você vai ter que cruzar dados, você vai ter que saber qual é a tendência de mercado, o que compra mais, o que vende mais, entendeu? Então, para poder lançar coisas, se lançar também é muito importante a tecnologia. Sem ela, hoje, a gente não conseguiria nem fazer essa live, por exemplo, né? De forma, né? Então, assim, eu escolhi por um motivo, deu certo, e hoje em dia eu não me arrependo de ter escolhido ela, escolheria de novo, porque eu tenho certeza que a crescente dela vai ser muito, muito maior para frente ainda. Legal. E tem alguma coisa que você, se tivesse o poder, né, a autonomia a esse ponto, de mudar nas atividades que você desempenha hoje aí no seu ambiente de trabalho, teria algo que você mudaria? Em relação ao ambiente, eu não tenho nada a dizer em relação ao meu ambiente. O meu ambiente é bem tranquilo, a minha chefia é um cara que entrou, tem 6 anos no banco, um cara muito tranquilo, deixa a gente bem à vontade, mesa aberta sempre conversar com ele, tá sempre disposto a ajudar, senta ali do meu lado, a gente resolve várias coisas. Eu acho que assim, ó, eu caí numa área que é numa área de redes. Eu sempre estudei para a área de desenvolvimento, entendeu? Que é outra área. E só que o que acontece? Para mim, eu estou vendo isso como uma possibilidade de aprender uma área que eu não estudava, que sempre foi meu ponto fraco, vamos dizer assim, porque a área de tecnologia, hoje em dia, ela está muito dividida. Ela tem área de ciência de dados, de desenvolvimento, que é os concursos que eu presto, de suporte e infraestrutura, que é onde eu estou agora, que é rede. Então, para mim, está sendo um aprendizado absurdamente grande. Então, eu estou conseguindo acrescentar coisas que eu não conseguia acrescentar em livros e coisas. Então, no momento, eu não gostaria de mudar em nada. Tem opções de eu ir para a área de desenvolvimento, de fazer testes internos para poder migrar de um núcleo para o outro, mas nesse momento está tudo legal. As pessoas que eu estou trabalhando são pessoas solistas, muita gente fina, gente boa, são acolhedoras, né, estão sempre assim, à disposição para a gente aprender, trocar ideia, nos ensinar. Meu chefe é bom, a minha chefe é tranquila também. Então, assim, pode ser que mais para frente venha a ter algum atrito, problema, porque a gente meio que vai desmotivando, vendo algumas coisas que hoje eu não consigo enxergar. Hoje eu posso te afirmar que não mudaria nada, entendeu? Eu permaneceria dessa mesma forma, que é bem tranquilo. É tudo aquilo que eu imaginei. Ter a minha liberdade, ter esses horários flexíveis, de chegar e sentar, conversar com o chefe. Eu sento na frente dele, eu puxo a mesa, puxo a cadeira, fica assim, né? Como é que a perna cruzada, conversa com ele, irmão. Então você tem, tipo, uma coisa que flui, você não tem milímetro. O que a gente antes tinha, ficar sem título. Então isso deixa a coisa mais fluida, isso flui mais, deixa mais tranquilo, entendeu? Então, hoje em dia eu não mudaria nada. Tô achando ótimo. Legal. Em
Em relação à renda, Lúcia, qual é o ganho médio para quem está começando nessa área? Para concurso, você vai ganhar, acho que menos do que vai fazer para a área privada, e trabalhar numa empresa, se você estiver bem especializado. Uhum. Eu estimo que, a gente conversa na mesa lá de almoço, que cerca de hoje um profissional de TI que tem algum curso profissionalizante top, assim, uma especialização, mestrado, doutorado, que saiba da área, vai ganhar para mais de 20 mil. Legal. É uma pessoa que vai ganhar. Para concurso, fica na base de, começa, por exemplo, um analista aí de um tribunal deve ganhar cerca de 9 mil. Uhum. Entendeu? Então, é assim. Então, fazendo uma régua assim, é de 10 para cima. Independente de ser privado ou concurso. Né? Só que daí é o seguinte, o concurso existe também o concurso para ser não analista, que é nível superior. Uhum. Existem os concursos de técnico, né, que também pega a área de TI, que é aquela parte mais das pessoas mais operadoras. O meu cargo é mais de gestão de TI. Tem o operador, aquele que mexe mais em computadores, que mexe mais assim, em questão de perfis, né, aquela pessoa que está ali na frente da máquina mesmo. E aí tem esses, só que daí o salário também fica um pouco mais abaixo. Entendi. Mas eu acho que o TI hoje em dia, para mais de 10, se você fizer uma boa faculdade, fizer uma especialização numa área de ciência de dados, talvez até de 15 para mais, né? Legal. Vai depender muito da pessoa. Eu ia até perguntar sobre isso, né? O que precisa ser feito para a pessoa ter salários maiores, mas na área de TI é basicamente especializações, né? Especializações. Hoje em dia é uma coisa até que eu tenho um foco bem grande na área de ciência de dados. Aquela pessoa que analisa os dados para entregar uma informação para um gestor, para ele tomar a decisão ali e falar, cara, se me trouxe aqui, eu vou tomar essa decisão baseado nesses dados. Esse cruzamento ele é feito de forma automática ou manual. Só que esse automático você tem que programar a máquina para ela fazer. É igual chat então, basicamente, né? Tem que saber dar o comando. Isso, exatamente. Não adianta ter um negócio ali bom e não saber dar o comando certo. Potente não saber usar. Exato. Basicamente isso. Só que é o seguinte, ele vai nos informar, tipo, eu preciso dessa informação cruzada com aquilo, daquele mês naquela cidade. Então vai se cruzar aquilo e vai falar, tem um déficit nesse nicho de negócio aqui. Aí ele vai começar a dar atenção e ênfase naquele nicho. Então eu acho assim, especializações são bem-vindas na área de tecnologia e também buscando sempre a prática. Aí como você vai fazer a prática, não interessa, você pode montar um laboratório em casa, baixar os aplicativos, pagar um aplicativo aí que as pessoas usam de BI e começar a mexer para poder ter uma experiência mínima nisso. Então, assim, especializações. E Lúcia, para você seguir na sua carreira nesse concurso, foi necessário realmente apenas, eu vou falar apenas, mas não, a gente sabe que não é só isso, né? Faculdade envolve muita coisa, mas foi realmente a formação da faculdade ou você precisou ter alguma outra certificação? Sim, para esse concurso, só a faculdade. Existem alguns concursos que pedem o título, né? Que assim, um mestrado, um doutorado, ganha uns pontos a mais, ou então a especialização, né? E tem um limite de pontos, né? Então, assim, mesmo assim, não é uma coisa que tenha muito impacto. Se você for bem no concurso, na parte discursiva, na parte objetiva, isso não impacta muito, porque os pontos são pequenos. Entendi. Mas se do BRB, para esse concurso, foi só o nível superior mesmo. E aí os pós, né, mestrado, doutorado, internamente lá, eles podem ter algum efeito em relação ao núcleo que você vai ir para ajudar, a questão de funções como chefia, gerente de alguma coisa, aí isso deve ter algum impacto lá dentro, sim. Legal. E na sua área, sendo uma área tão técnica, você pontua alguma emoção, uma competência emocional que um analista tem que ter? Sim, as coisas parece que tudo é para ontem, né? Como a gente lida muito com máquina, as pessoas acham que a máquina é como assim, agora, já faz isso. Só que para ela fazer algum comando, né, a gente precisa fazer uma análise antes, criteriosa, para aquele comando dar certo. A máquina, ela pensa muito rápido, ela age muito rápido, tudo bem. Mas para ela agir rápido e trazer a informação que a pessoa quer, isso tem que ter um estudo antes. E as pessoas nunca pensam que pode dar problema alguma coisa. Por exemplo, a nossa live deu problema agora. Travou. Nunca que uma pessoa vai pensar, entendeu? Então, assim, as coisas acontecem. Então, esse emocional você tem que ter. Você tem que, enquanto tá tudo bem, beleza. Só que na vida de TI, parece que você chega no trabalho, você planejou alguma coisa. Cara, eu vou sentar, fazer isso que ficou de ontem, eu vou fazer aquilo.
e você nunca consegue. Você nunca consegue, porque sempre chega alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, um plano para fazer, e você acaba deixando de fazer o que estava planejado. Então, esse molde rápido tem que haver. Tu tem que estar disposto a isso, né? Ou tá sentadinho, fala assim, vou sentar hoje, vou fazer tudo que está planejado. Daqui a pouco, não, você tem uma reunião aqui, a fulano de lá quer isso, o fulano de lá quer isso. Então, essa troca muito rápida, isso aí acontece lá direto, né? E aí impacta direto e reto todo mundo, porque o meu núcleo, se der um problema, vou pedir auxílio para outro núcleo, que também tem que ver se foi realmente no meu, se foi no do outro. Aí já entra reuniões, conversa, a gente tem o Teams lá, que a gente conversa via vídeo, né? Então, tá o tempo todo acontecendo reuniões, bate-papos ali, ver o que aconteceu, travou isso aqui, eu preciso disso aqui para ontem, para amanhã, o superintendente pediu. Então, você tem que ter esse jogo de cintura direto e reto. Todos os dias tem isso. Perfeito. É uma adaptabilidade, né? Flexibilidade, adaptabilidade. Às vezes a pessoa é muito rígida, aí acontece o que você falou, né? Ela chega programada para fazer aquilo, aí ela já estressa demais porque surgiu uma outra coisinha e aí não vai fazer aquilo que estava programado. E tem que ter essa Exatamente. flexibilização. Em relação aos relacionamentos, você comentou que se dá bem com todo mundo, né? Que é um ambiente bem tranquilo, bem saudável. Você tem uma abertura com o seu chefe, com a sua chefe. Com cerca de quantas pessoas, Lúcia, que você trabalha hoje? Olha, lá no meu ambiente, no meu núcleo, que a gente chama, nós temos 7 analistas e nós temos 7 operadores. Esses 7 analistas são concursados do banco. E esses 7 operadores, eles são terceirizados, são de uma empresa que presta um serviço para o banco, que é a BRB Serviço. Então, eles prestam serviço. Eles não têm os mesmos benefícios que a gente, é outro tipo de contrato, é uma coisa externa. Só que, assim, são umas pessoas bem legais, assim, umas pessoas que têm bastante experiência já na área, também solicitam ali para ajudar a gente, para resolver os conflitos, os problemas, nos ensinar. É porque eu entrei novo, né? Então eu tenho que ter essa humildade de saber que eles estão ali há mais tempo que eu, mesmo sendo operadores, não sendo concursados, que a experiência deles em relação à tecnologia ali do banco é muito maior que a minha, entendeu? Então eu cheguei fazendo amizade com o pessoal porque eu sabia que eu ia precisar da ajuda deles, né? Então, assim, tratado com respeito, eles me tratam com respeito, é super legal, é super uma troca super boa que a gente tem lá, que eu vejo em outros núcleos que não é. Que a galera de TI, ela é muito introspectiva, né? É uma galera assim, isso, fica aqueles óculos, assim, aquela coisa que a gente fica só na frente do computador, tem gente que trabalha com os fonezão gigantes, que se vem falar com Exatamente. ele, tem que dar um toque no ombro. Ei, cara, deixa eu Sim. falar contigo. Entendeu? Isso tem lá, sim. Isso tem lá. Mas a minha área ali, meu núcleo é muito legal, muito legal. Que bom, que Legal bom. mesmo. E assim, é característica também, as pessoas normalmente são assim, porque a profissão, né, por você estar ali com o computador, às vezes a pessoa, não, eu prefiro não ter que lidar com pessoas, eu prefiro lidar com a máquina. Então tem essa Uhum. tendência também de terem mais introvertidos na parte de TI, né? Os extrovertidos, eles Exatamente. gostam de estar falando, de estar conversando e estar interagindo. Então, normalmente acontece essa tendência para a área de TI, né? E, Lúcia, você já percebeu, você consegue pontuar, você tem a cultura de feedback ali no seu setor? Porque a gente sabe que, Tem, assim, a teoria no militarismo tem, né? Mas muitas vezes, dependendo de onde você caia, dependendo da chefia, você não tem. Você só tem a avaliação ali, pronto, e não recebe um feedback, então você não consegue ter uma noção do que melhorar, do que aperfeiçoar. No seu local de trabalho hoje tem? entendi. Tem, a gente lida lá a cada semestre com metas. Então, essas metas, a gente tem 13 reuniões, a de início, a do meio e a do final das nossas metas que a gente apresenta, né? São projetos, são várias formas que a gente pode desenrolar de metas, é o que o chefe pede. E a gente tem o feedback, sim, bem apurado lá, a todo instante, todo instante. Por exemplo, se eu levar um pedacinho do projeto que eu estou desenvolvendo, o chefe fala, olha, já que você está fazendo isso, vamos colocar mais isso, vamos tirar isso, ó. Eu estou vendo que eu acho que aqui não ficou legal, a gente precisava fazer mais, mas dessa forma que é mais interessante para a gente. Ou seja, ele traz a experiência dele para o feedback de um trabalho que estou levando. Eu dou muito feedback também, eu trouxe isso um pouco da carreira militar, né? O tempo todo dando feedback. O chefe pede uma coisa, se eu resolvi, tive uma informação no meio do caminho, já mando para ele
manda um joinha, então isso acontece muito. E no banco, como é uma área negocial, uma área de ponta, que a gente tem que estar o tempo todo muito bem apresentado para o público, assim, para quem é nosso cliente, e isso acontece direto, demais, muito, muito mesmo. Tanto que a nossa ferramenta lá de comunicação, o Teams, da Microsoft, reuniões, feedbacks o tempo todo. E todo mundo atende. E atende assim, não de o que tu quer. Não, Tá atende bom, e tá fala, não, bom, não posso te tá. ajudar. Tipo, tá me enchendo o saco, né? Aquele Aham, negócio, né? Não, a sim, galera fala aí, o que você precisa? Não, vou ver agora, só um momentinho. E legal, você tem um retorno, um feedback legal. também, seja em Interesse planilha, genuíno, seja de em fato, informação. né? O que você está falando. Sim, então para mim, assim, ó, é muito bom, para mim é tranquilo, porque eu dava o feedback quando eu era militar, e muitas vezes eu não recebia de volta. E aí, o que a experiência faz você fazer? Cara, eu vou dar o feedback, se não tiver retorno, não vou fazer mais. Entendeu? Aham, Você faz isso. Não vai fazer o que mais? O feedback? Não, você não vai fazer o que você estava planejando fazer para solucionar um problema. Você não vai exato. fazer, porque você fala, você leva assim um negócio, acha que está fazendo um baita do negócio, né? Pô, liguei para não sei o quê, consegui resolver isso, olha, trouxe essa informação aqui, chefe, é isso aqui. O que a gente faz agora? Não, espere que eu vou falar com não sei quem, depois a gente Uhum, vê. Essa informação não chega, não volta nunca mais. exato. Entendeu? Você tem que ficar. E aí, chefe, conseguiu falar? Não, vou falar depois, beleza. Ah, não me atendeu. Então acaba que daí vai desmotivando e vai te deixando cada vez mais afastado do feedback. Sim. Mas lá bastante feedback, e isso é muito legal, bem legal. Eu gosto de pontuar essa pergunta, porque é importante na carreira, na profissão, você dar e você receber feedbacks, justamente para o seu aperfeiçoamento. Porque muitas vezes você tem ideias, mas se você recebe um feedback, poxa, essa ideia não foi muito legal e tal, vai por esse outro lado, que nem você falou. Que tal fazer mais coisa? Que tal não sei o quê? Então você já consegue ter um aperfeiçoamento ali do seu trabalho e um sentimento de estou fazendo alguma coisa útil, né? Um sentimento de otimismo. Exatamente. Então, você fica muito mais animado, muito mais empenhado quando você recebe feedbacks, quando você dá e quando você recebe. Então, é importante isso ter na cultura do ambiente de trabalho também. As suas expectativas, Lúcia, em relação ao seu trabalho, à sua profissão, elas se mostraram reais? As expectativas que você criou, né, quando você passou, quando você foi exercer, até hoje se mostraram reais? Em relação de trabalho, como TI, sim. Legal. Então, tudo que eu vejo acontecer, que eu produzo lá, está sendo uma realização. Além de tudo, é uma realização de uma coisa que antes era muito abstrato, e para mim eu consegui hoje fazer aquilo que eu nunca imaginei fazer, ou só vi em livro, vamos dizer assim. Isso é muito gratificante e muito legal. Entendeu? Então, a minha expectativa é de eu ter conseguido, pelo menos, tocar numa coisa que para mim era intocável, que eu só vi os outros tocarem, sabe? Isso é Aham, muito, muito estranho, muito engraçado de estar lá, de ser reconhecido, porque, assim, querendo ou não, as pessoas te olham, vê tu chegar com um crachá, vê tu chegar bem arrumado, entendeu? Então, isso é gratificante. Então, isso é uma expectativa também. De você poder usar uma barba, de cortar o cabelo do que quiser, de usar uma cor que você quer. aham, Isso é uma expectativa que ela vem com isso, porque a gente tinha um regime, se você não sair do regime, você não vai poder ter nada disso. Então, exato. essa é uma expectativa que eu tive em relação pessoal e profissional. Tudo aquilo que eu estou desempenhando hoje está fazendo parte da minha expectativa, que um dia eu sonhei. Espero crescer ainda mais na minha profissão. Preciso escolher, depois de estar mais tranquilo em relação aos meus estudos, uma parte para me especializar, de eu ficar bom naquilo, ser um cara referência, Aham. ajudar o órgão local que eu estou trabalhando. Então, assim, tive as expectativas, que já foram cumpridas algumas, e tem algumas outras para o futuro, que dependo de alguns degrauzinhos ainda para chegar lá. Legal. É muito importante isso também, né? Porque às vezes a pessoa ela almeja a carreira, chega lá dentro, putz, não era isso aqui que eu esperava, né? A expectativa não se alinha com a realidade. Qual foi o seu maior aprendizado, Lúcia, na carreira até hoje? Aí, se você quiser trazer aprendizado de vida profissional ou se você quiser trazer o aprendizado nessa nova profissão que você está. Certo. Na nova, para mim, é o que eu falei agora. O espírito ali de amizade, de equipe, né, que o banco Aham. lá tem, pelo menos o núcleo que eu estou, de onde eu posso falar, ele se faz muito presente. Uhum.
entendeu? Então, assim, é uma coisa, um aprendizado que eu tive que, assim, eu enxergava quando militar que isso era colocado na gente, na escola, né, no nosso dia a dia, a gente tem espírito de corpo no campo, né, de ajudar o colega que está machucado. Só que isso dava um efeito rebote muito contrário. Aham. Quando a gente saía, ninguém queria te ajudar. Uhum. Lá no campo eu quero obrigado, lá na escola eu quero obrigado. Mas no quartel ninguém te ajuda. É engraçado isso. Uma troca de serviço, uma substituição que você precisa. Cara, minha filha está passando mal. Entra no serviço aqui, mesmo na metade, as pessoas não são solistas. E eu Aham. não julgo, mas isso eu presenciei, entendeu? Eu já fui 2 vezes acionado, tava lá de bom coração, minha sogra passou mal. De boa, cara, tá Sim. tranquilo, tá comigo aqui, Uhum. entendeu? Então, assim, a gente via muito efeito rebote em relação a isso. E É. lá é uma coisa muito legal, e tive um aprendizado muito grande, porque é mais ou menos a prática do que, aquilo que era para ser, não digo que em todos os lugares são assim, mas era para ser assim, lá no quartel. E muitas vezes a gente deixava isso de lado, não acontecia, sabe? Em relação ao espírito de corpo, né, de equipe, de estar todo mundo junto. Basicamente, você bateu o horário, vão embora, quem é sobreaviso fica aí, que sei lá, se vai chegar um caminhão, desenrola, enfim. Não é não? É. É desse jeito, vai se embora. Então, é um aprendizado que eu tive que ninguém falou. Porque Uhum. lá no banco a gente não tem em relação a esses cursos, pelo menos na área de tecnologia. Como que a gente vai lidar com as pessoas, como que a gente vai atender, como que a gente vai ser melhor. Pode até ter externo, para a área da galera de negociar, que lida com o público. Eu acredito que tenha. Para a gente de TI que fica atrás da máquina, não acontece. E isso se faz automático. Se Legal. faz automático. Isso que o meu chefe nem é uma pessoa que é incisiva em relação a isso. Aham. Talvez se eu for chefe, eu acho que eu ia colocar mais esse espírito de parceria mais, assim, acentuado, sabe? Uhum. Eu ia fazer mais reuniões, eu ia conversar com a galera para ver se estava tudo ok, se está tudo ok, se precisa de alguma coisa. Eu acho que eu ia colocar isso mais em voga, assim, mais acentuado. Mas meio que a galera tem essa parada lá de cada um mesmo, de espírito de corpo, e o negócio flui legal. Então foi um aprendizado bem, bem legal, que eu pude chegar num ambiente bom de trabalho e pude perceber isso que em algumas situações eu não percebi. Legal. E, Lúcia, vamos aqui para a última pergunta, né? Passa rapidinho. A gente vai conversando, eu falo assim, gente, isso aqui é um bate-papo, né? É um bate-papo, uma troca, e sempre as pessoas ficam muito à vontade para falar, porque são perguntas bem relacionadas ao indivíduo mesmo, né? A sua escolha, a sua vivência. Então é muito legal a gente contar nossa história, compartilhar, enfim. E eu queria, Uhum. Lúcia, que com toda a sua experiência, com tudo que você já fez até hoje, tudo que você já passou, você trouxesse para as pessoas que estão pensando em realizar transição de carreira, seja para a área de analista, de TI, enfim, ou para qualquer outra área. Quais conselhos que você daria para essas pessoas? Olha, assim, eu acho que pensar de como você está hoje, se aquilo realmente no futuro vai fazer sentido para sua vida, se você vai se ver, se enxerga, se imagina naquela profissão, nas condições que ela vai te impor, porque a carreira é assim, vai ser até o final, ainda mais militar, que é rígida, não tem o que fazer. Então, eu colocaria isso em primeiro lugar, fazer uma autoavaliação de se você realmente gostaria de ser. E se não, você colocar metas, objetivos, você colocar rotina, colocar foco, colocar resiliência, porque não vai ser fácil, né? Então, assim, eu deixaria isso, esse legado, assim, para as pessoas poderem analisar como está a sua vida hoje, como você gostaria de que estivesse amanhã, se você realmente quer ficar nessa profissão, há como melhorar, se sim, melhore. Eu falava, pessoal, entre você se aposentar subcapitão, se fosse eu, me aposentaria capitão. Que eu ia brigar com todas as minhas forças para fazer um E-off e ia capitão, me aposentar. Entendeu? Eu sou desse tipo. Sim. Então, analisar, eu acho que eu penso muito comigo mesmo, eu fico refletindo, eu sempre brincava com meus colegas, cara, para 5 minutos da tua vida e pensa. Uhum. Pensa, vê como é que tá a tua situação. Se tiver legal, mantém. Se tiver alguma coisa te incomodando, melhora esse que está te incomodando. Então, eu pensava isso e isso fazia com que viesse a minha cabeça o tempo todo. Tipo, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso sair daqui. Não me vejo aqui, não estou feliz aqui. Apesar de eu me esforçar todo dia para ter um sorriso no rosto, para trabalhar, para não discutir, entendeu? Então, eu deixaria isso como conselho, de analisar hoje, ver se você realmente quer, se o amanhã vai te satisfazer, se não, o que eu posso fazer para melhorar? Como começar?
colocar um foco, colocar uma diretriz e ir até o final para você conseguir chegar lá, né? E pelo menos experimentar, falar, cara, eu fui, eu consegui, ou eu tentei, não consegui, mas eu estive lá. Exato. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Então, para mim, é isso que me motivava, é isso que me motiva até hoje. Muito legal isso, Lúcia, porque é isso que você falou, 5 minutos que você para pensar, que você para refletir, você já está saindo do automático. Porque muitas pessoas, elas ficam no automático. Então, a pessoa escolheu a profissão lá com 18, 19 anos, muitas vezes sem a maturidade certa, a gente não tem experiência, todo mundo está começando, então não tem experiência, não tem o conhecimento suficiente, e aí você entra na profissão, se vê infeliz, se vê insatisfeito, e não muda, porque você acredita que é aquilo ali para sempre. Então, uma decisão que você toma lá atrás, se você não parar para pensar sobre o que você quer projetar para o seu futuro, você vai levar aquilo ali para sempre, vai passar sua carreira inteira infeliz, insatisfeito, inseguro, chateado, reclamando muitas vezes, porque a manada acontece, né? Ela existe, o efeito manada acontece. Então, você vai na onda. Bárbara, e acontece pro bom e pro lado ruim. Exato. Então você está falando de um lado ruim, né? Que é o lado de você ficar, permanecer naquilo ali. Muitas pessoas não gostam, Bárbara. Isso a gente sabe. Sim. Tem pessoas que reclamam, tem pessoas que sabem falar, ah, mas aí o que eu vou fazer? Ah, mas aí eu não quero estudar. Cara, não é só estudar. Faça alguma coisa que te dê prazer, qualquer coisa que te dê prazer. Até, tipo assim, não é para você sair e ser rico. Ah, eu vou ser rico, eu quero ganhar 200 mil por mês. Cara, não é sobre isso, é você ser feliz. Porque assim, a galera achava que eu estudava para ter dinheiro. Uhum. E você sabe que quem é concursado não fica rico. Não. Você vive melhor. Você não fica rico. Exatamente. O que acontece, o dinheiro a mais é uma consequência daquele nível que você está. O dinheiro é consequência. Por exemplo, o nosso concurso é nível médio. Então você vai receber igual um nível médio. Quando você faz um nível superior e você quer ser de nível superior, você vai estudar mais e vai receber igual um nível superior. É a consequência daquilo que você fez. Exato. Se você quisesse fazer um nível superior e quisesse ser militar para ser oficial, se conseguir ter um nível superior, você vai ganhar mais. Vai seguir a carreira militar. Então, é sempre a consequência. Exato. Não é o objetivo. Então, porque por dinheiro você pode estar ganhando 100 mil e ser infeliz. Entendeu? Ser feliz. E você pode também ganhar pouco e ser feliz. Por isso que eu não julgo quem gosta da carreira, quem quer ficar, que está vendo benefícios. Alguma coisa está beneficiando. Seja o PNR, seja o plano de saúde, seja o ambiente, que às vezes o ambiente é muito uma parte muito importante, exato. Teu chefe é legal, as pessoas são legais. Só que, cara, isso é ilusão, porque isso se desfaz. E você fica ali. Né? Muitas pessoas casam, vão embora, são transferidas, até o momento de você chegar. Eu passei por isso. No momento que chegou a vez de eu pedir para ir embora, quem disse que eu consegui ir embora? Porque já tinha ido muita gente que casou, muitas pessoas que tinham tia peixada, que foram embora antes, que isso existe demais, você não tem controle sobre isso. E não adianta se espernear. Você não vai conseguir mudar o sistema. Não. Então, como que você muda o sistema? Não muda, você só sai dele. Deixa as pessoas que querem permanecer ficar nele. Depois, se vai enxergar ou não vai, se vai ser feliz ou infeliz, isso já não nos importa mais. O importante é que você está feliz, está fazendo sua família feliz, está proporcionando coisa boa e é isso que vale a pena e é isso que é o gratificante depois de tudo isso, sabe? Adorei a nossa live, Lúcia. Muito obrigada pela sua participação. A gente recebeu tantos comentários legais aqui, ó. Deu uma aula de responsabilidade, humildade, foco, competência. Só quem conhece sabe como tudo que falou é verdadeiro. Teve mais gente aqui, eu vi uns carcarás entrando, falando, ó. Lúcia, tu és felpa. É felpa mesmo, né? Felpa. Felpa, irmão. O cara mais focado que já conheci. Orgulho em ser teu amigo, uns 20 anos já, entreguei a idade. Pessoal, o Carcará falou aqui também. Muito obrigada pela participação de todos vocês, por terem assistido a live. Quem não conseguiu assistir essa live até o fim, ela vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Então, quem não é inscrito, se inscreva lá, é Bárbara Andretti, assim como está escrito aqui no Instagram. Lá tem lives maravilhosas, com histórias extraordinárias, com diversas profissões. Então, às vezes você, mas eu não sou da área de TI, eu sou da área do direito. Tem a entrevista com advogado, com delegado, com juíza. Então, não deixe de assistir as lives. E fora que, assim, não é sobre a profissão, né? É sobre a jornada, é sobre o entendimento, é sobre a experiência que a pessoa teve, porque com certeza isso agrega muito, né, Lúcia? Exatamente. Eu trago, assim, os convidados
para falarem realmente sobre a sua profissão, sobre o seu dia a dia, mas também para trazer a sua experiência, compartilhar o seu conhecimento, porque esse processo de transição de carreira, ele é delicado, a gente sabe, ele é desafiador, como a gente já comentou aqui lá no começo, dá medo, a gente sabe disso, as pessoas sentem medo, então é você se apoiar em histórias de pessoas que conseguiram, né? Não é do dia para a noite. Lúcia falou aí, 3 anos, estou estudando o tempo todo, estou me dedicando o tempo todo, mas é possível, não é verdade? Então a gente tem que trazer a sementinha da possibilidade e não mais colocar na cabeça de, não dá, já era, já escolhi isso aqui lá atrás, eu sou uma planta e eu tenho que ficar aqui para sempre. Não é dessa forma. Então, muito obrigada a todos. Lúcia, mais uma vez, muito obrigada. E para quem não assistiu, vai lá para o meu canal do YouTube e se inscreve, que já já essa live estará disponível por lá. Obrigada, Lúcia. Bom, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.